paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre vencendo a raiz de amargura. E para isso eu deixo aí o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, que vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém recaia da graça e nenhuma raiz de amargura brotando contamine a muitos. Perceba que no texto a raiz de amargura tem a ver com a comunhão, tem a ver com a unidade de pessoas, tem a ver com terceiros. Sempre a mágoa com potencial, ela será ali gerada por terceiros. E principalmente, quanto maior o nível de aproximação de um indivíduo, maior é o potencial de ferir. Maior é o tamanho da ferida, maior é o tamanho da decepção e da mágoa que fica. E quanto maior a aproximação, mais difícil é o tratamento para essa mágoa. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus, ele pode curar essa ferida. Deus, ele pode tirar do teu peito essa mágoa. Basta você decidir liberar. Basta você decidir rejeitar todo esse sentimento que é natural, porque nós somos seres humanos. Mas você pode, rejeitando-o, ser livre desse sentimento. Esse sentimento, a mágoa, ela é um sentimento gerado por um desapontamento ou uma decepção. E a decepção, a raiz de amargura, é algo que nós teremos que tratar o nosso coração. Nosso coração, ele precisa ser fortalecido no Senhor para que nenhuma raiz de amargura encontre o caminho dele. Todas as vezes que nos decepcionamos, a mágoa tende a tentar encontrar lugar em nossa vida. E esse sentimento chamado mágoa, essa emoção que ela provoca, ela é permeada de vingança, é permeada de insuficiência, de sentimento de rejeição, sentimento de insuficiência da minha parte, sentimento de decepção com os outros e comigo mesmo, muitas das vezes. Esse sentimento, ele vem permeado de tantos sentimentos, mas Deus, ele pode nos livrar de tudo isso. Consequências espirituais que há. Olha algumas consequências espirituais que há para quem abriga uma mágoa em seu coração. Primeiro, distanciamento de Deus. Primeiro problema que nós encontramos a querer manter em nosso coração uma mágoa é o distanciamento de Deus. O segundo é a perda da fé. Hebreus 3, 12 ao 13 vai falar sobre isso. Nós acabamos perdendo a nossa fé, porque a nossa fé, ela não compactua com desamor, não compactua muito menos com vingança e com esse sentimento de querer retribuir ao outro o que ele me fez. Dureza de coração é o que vai gerar a mágoa. Consequências espirituais. E separação da comunidade. Você não quer mais se reunir porque você não acredita mais em pessoas por causa da mágoa. Esse sentimento, hoje quando nós olhamos para o contexto geral da humanidade, para não falar da igreja, quantas são as pessoas que se afastaram do Evangelho, se afastaram da sua comunidade cristã? E quando você vai questioná-la o porquê desse afastamento, ela outorga esse motivo, o motivo do seu afastamento, a alguém. Alguém agiu dessa forma. Na igreja tem muitas pessoas que são assim, são muito assim.
E eu não tolero isso. Percebe que a mágoa, o ressentimento, é um dos maiores provocadores de divisão que há em nosso meio. Mas Jesus, ele deixa um ensinamento para nós. Amai aos vossos inimigos e a todos os que vos perseguem. E nós temos tantos ensinamentos na Bíblia. Como, por exemplo, Paulo vai dizer que nós devemos suportar uns aos outros. E quem suporta, ele vai dizer que é o forte. O forte suporta o fraco. Por isso que a igreja, o fundamento, o alicerce, são aqueles que têm a capacidade de perdoar quantas vezes forem necessário. São aqueles que têm a condição de relevar algumas coisas e não ficar tentando reivindicar e criando. Isso vai gerar mais problema, mais contendas, mais disse-me-disse e vai que vai. Por isso Deus, ele conta com os mais fortes. Deus, ele prepara pessoas que aguentam emoções que outros não aguentam. Por isso que isso pode atrapalhar na fé, no cristianismo e na unidade da igreja. Tem consequências espirituais gravíssimas. Consequências emocionais: amargura, raiva, tristeza, ansiedade. Tudo isso é o que vai ser gerado aí através da amargura. Consequências relacionais, conflitos. A partir dali do momento de você ter sofrido a decepção, você não acredita mais em ninguém. O indivíduo que é amargurado, ele não acredita mais. Então ele vai se distanciar. E todas as vezes que alguém tentar dialogar com ele sobre alguma coisa, sobre algum projeto, trazer uma ideia nova a ele, ou tentar ali argumentar algo com ele, contra a sua opinião, ele vai se sentir ameaçado, ele vai se sentir que aquela mágoa, aquilo que fizeram a ele lá atrás, pode acontecer. Por isso pessoas com esse problema acabam se tornando mais agressivas. Nem toda vez que alguém levanta a voz e começa a ficar bravo, nem toda vez que alguém começa a exagerar nas palavras por qualquer coisa, é porque a pessoa é ruim. A maioria das vezes é uma pessoa que é uma vítima que está tentando se defender para não sentir aquilo que ela sentiu lá atrás, aquela mágoa. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender, mas a mágoa, ela sempre vai deixar consequências gravíssimas na vida de um homem e de uma mulher. E vai atrapalhar relacionamento, vai atrapalhar convivência, porque você nunca vai aceitar que aquilo que aconteceu lá atrás aconteça de novo. Então, o que você puder fazer para evitar, você vai fazer. O problema é que você vai ser agressivo quando não precisa ser. O problema é que você vai ser sagaz em momentos que você não precisa ser sagaz. Jesus, ele diz que nós precisamos ser puros como a pomba, mas temos que ter a sagacidade da serpente. Não no sentido de enganar e confundir, mas temos que entender, para entendermos que não é só bondade. Às vezes há maldade atrás de atitudes boas. Então, esse sentimento faz parte, nós precisamos ter isso. Nós precisamos lidar com pessoas entendendo que nós temos um adversário comum, que é Satanás. E ele vai tentar de todo jeito nos paralisar, nos impedir e impedir a comunhão da igreja. E ele vai fazer isso através da mágoa, através do ressentimento. Já fala a palavra ressentimento. A proposta é fazer você ressentir aquele mesmo sentimento várias vezes.
E às vezes você sente esse sentimento, e tem pessoas que falam até com um tom de orgulho quando se lembra de algo que aconteceu. Quando na verdade ela está utilizando aquilo como escudo e não impede que aquilo limitou-a. Aquilo tem limitado essa pessoa e ela não percebe. Por quê? Ela só vai até ali. Ela não passa. Ela tem uma linha demarcada de projeto. Ela tem uma linha demarcada de alvo a ser alcançado. Ela tem uma linha demarcada de distância percorrida, de vida, de sonhos, pelo ressentimento, pela mágoa. Sem perceber, fala com um tom arrogante, fala com um tom orgulhoso. Eu já sofri isso lá atrás. Mas não percebe que não consegue. Toda vez que tenta se proteger, na verdade, está se limitando a viver para a sua mágoa. Isso não é ser liberto. Isso é se conformar. Se conformar, a Bíblia vai dizer, não vos conformeis. Você precisa ter a mente transformada. Transformar a mente não é você, como eu sofri, lidando com pessoas, eu vou evitar pessoas. Vou comprar cachorrinhos, vou comprar gatinhos, vou comprar animais, porque eles não falam, eles não reclamam, eles não criticam, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, é a tentativa que o inimigo tem de nos privar do melhor de Deus. O melhor de Deus não é você sozinho que vai encontrar, é na coletividade. Jesus andava unido, os discípulos andavam unidos, a igreja andava unida, e Paulo diz que nós precisamos estar unidos. Então o ataque do diabo vai ser sempre contra a unidade, a família unida, porque família unida, como diz o ditado, jamais será vencida. Então nós precisamos entender, a dar valor àquilo que realmente importa. Para você vencer a raiz de amargura, você precisa entender que você não vai poder evitar aquilo que te causou a mágoa. Você vai ter que enfrentar aquilo que te gerou mágoa. Se o que te gerou mágoa foi talvez uma palavra que o seu pai disse, e o seu pai é vivo, o melhor a se fazer é se aproximar desse pai, conversar com esse pai. E talvez você não precisa nem ir direto ao ponto, tocar no assunto o qual tanto te maltrata. Através das atitudes do seu pai, através do diálogo prazeroso, você já vai ter a resposta de que aquilo que foi dito lá atrás não faz parte de um sentimento do seu pai para com você. Na verdade, foi um momento. Aquilo não foi verdadeiro. Aquilo foi na euforia. Aquilo não foi verdadeiro. Seu pai não estava tentando usar uma espada. Na verdade, seu pai estava tentando te proteger e acabou falando algo que te gerou desconforto. E através desse diálogo, através da conversa prazerosa, da comunhão com seu pai, a sua mente, a sua consciência, o seu coração será aliviado. Enfrentando que você vai ser livre da raiz de amargura. Você não adianta pensar que você se isolar, ficar um tempo fora, vai resolver. Porque o tempo, diferente do que muitos pensam, ele não resolve nada. O tempo talvez até piore as coisas. Resolva as suas pendências enquanto você tem tempo. O mais rápido possível. Para que você tenha paz no espírito. Às vezes a sua raiz de amargura talvez seja em relacionamentos. Tentei várias vezes um relacionamento, mas fui traído, fui traída, não deu certo. E você passe a evitar, passe a usar o termo, por exemplo, eu desisti de casar, eu desisti de me relacionar, desisti porque o que as pessoas mais fazem é trair. Mas se você desistir de um sonho seu por causa de atitudes dos outros, você nunca vai viver. Você sempre vai existir. Existir é quando você simplesmente acorda. Você não tem propósito nem projeto. Você acorda, você escova o dente,
Você trabalha, você vai para a igreja, talvez, faz sua academia. Tudo isso são coisas que faz parte do existir. Mas viver é quando você tem prazer em tudo que você faz. Você tem prazer em existir. Você tem prazer em abrir os olhos. Você tem prazer em olhar para a sua família ao redor da mesa. Você tem prazer em ir trabalhar. Você tem prazer em conversar com as pessoas no seu trabalho. Você tem prazer no tempo que você tem. E quando você olha para o relógio, as horas passam rápido. Agora, quando você só existe, você faz força o tempo todo. Há uma força interna o tempo todo na sua consciência te empurrando. Você precisa trabalhar. Você precisa falar isso. Você precisa ser assim. É tudo uma obrigação, não é nada espontâneo. Então, você precisa perdoar. Perdoando, pedindo perdão, livrando-se da mágoa, livrando-se do ressentimento, o qual você carrega, é a única maneira de você desfrutar do prazer de viver verdadeiramente. E logicamente que só há esse prazer em quem está em Cristo. Então eu convido você, internauta desse canal, se você ainda não recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu não posso deixar de fazer esse apelo, já que nós caímos nesse ponto. Você tem a oportunidade de receber ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ore, fale para Deus, Ele está te ouvindo. Confesse os seus pecados. Peça perdão. Reconheça o nome de Jesus Cristo como único que pode salvar a sua alma do pecado e pode salvar a tua alma do inferno. Confesse, peça perdão a Deus e entregue a sua vida nos caminhos do Senhor. Viva para Ele e somente assim você poderá desfrutar da paz que só Deus pode nos dar, do prazer que só Deus pode nos dar. Não precisamos de bebida, não precisamos de cigarro, não precisamos de drogas de todo gênero, não precisamos de todos os tipos de vícios e hobbies malignos que existem hoje para poder existir, para poder viver bem e ter prazer. Apenas pelo fato de termos paz com Deus, apenas pelo fato de termos Jesus como nosso amigo e por termos uma família, nós temos esse prazer em viver. Por isso, se livre desse sentimento em nome de Jesus. Procure hoje aquela pessoa a quem sua alma se estremece quando vê. Enfrenta isso. Se tornar insuportável o sentimento, vai a fundo na questão. Fale tudo aquilo que está provocando esse mal-estar, essa mágoa dentro de você. Coloca toda essa podridão para fora. Fala, vai direto ao ponto, se preciso for. Tem muitas pessoas que ficam remediando, muitas pessoas que ficam adiando o conflito. Mas às vezes a resolução será no conflito. O problema não é o conflito em si. O problema é você dar tempo para que esse conflito interno gerado pelo acontecimento, pela mágoa, continue. Enquanto não for resolvido o problema, não se dá o ponto final, isso vai gerando uma perturbação interior, uma perda de paz, uma perda de prazer terrível. Então você precisa parar de temer o conflito. Se preciso for, converse, use sabedoria. E quando entrar no assunto, por mais que a sua alma queira extravasar, tenha respeito, não perca as suas origens. Não faça com que esse veneno, com o mesmo veneno que te feriram, você acabe ali ferindo a outro. Então há muitos homens que atravessaram esse deserto chamado ressentimento. E alguns tiveram êxito, outros não. Saul, Aitofel,
Absalão, Herodíades, esposa de Herodes. Nós temos o ressentimento de Judas, o ressentimento de Pedro, quando nega, e entre outros mais que enfrentaram esse mal chamado de mágoa, raiz de amargura. E tem também a decepção de Paulo por João Marcos. Quando João Marcos vira as costas e volta, ele não aceita, ele se decepciona e ele guarda aquilo no coração. Ele fala: eu não posso permitir que aquele que nos abandonou lá atrás venha, nos acompanhe, porque quem dirá se ele não vai nos abandonar novamente? Então há uma amargura que tenta impedir agora Paulo de aceitar João Marcos no ministério. E quando nós olhamos a história, nós percebemos tudo que João Marcos se tornou após. Era só um momento de maturidade, porque João Marcos era jovem ainda. Era só um momento de insensatez, aquela primeira fuga. Não significa que ele ia continuar fugindo. Não significa que ele não poderia se tornar alguém que iria agregar e muito no ministério. E quem foi João Marcos depois? João Marcos foi o escritor do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. E João Marcos, no final da vida de Paulo, Paulo vai dizer que traga Marcos, porque ele é muito útil para mim. Então, que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, se livre do ressentimento. Aproveite que esse vídeo chegou para você hoje. Ligue para quem você precisa ligar. Entre em contato com aquele que você precisa entrar. Pegue o seu carro, se possível for, e vai na casa daquele que você precisa resolver esse sentimento que ficou preso aí dentro. Sufocar não vai adiantar, coloca para fora, vai resolver o seu problema para que Deus possa te usar cada vez mais. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa.